a Davi: vá e que o Senhor esteja com você. Queridos irmãos e queridas irmãs, lemos um texto bíblico que narra aqui a história da luta desse grande servo de Deus, esse grande homem de Deus chamado Davi, que também é conhecido nas Sagradas Escrituras como o homem segundo o coração de Deus. Ou seja, também a Bíblia o registra como o maior rei de Israel, tá certo? Mas para que Davi alcançasse essa posição de destaque, essa posição de liderança, digamos assim, Davi teve que vencer em sua vida muitos inimigos, muitos adversários. E do mesmo acontece na nossa vida, amados irmãos, e esse destaque que eu quero colocar aqui, não quero trazer para a área material, para a área humana, mas quero colocar uma área espiritual para que você e eu sejamos conhecidos diante de Deus, para que você e eu sejamos vitoriosos diante do Senhor nosso Deus. É preciso também nós, assim como Davi venceu os seus adversários, venceu os seus inimigos, eu e você também temos que vencê-los um a um, quer seja na área espiritual, quer seja na área material. Mas a vitória espiritual diante de Deus, ela tem muito mais relevância. A vitória espiritual diante de Deus, ela tem muito mais relevância na presença de Deus, a ponto de nós sermos reconhecidos aqui como homem. Quem sabe nessa manhã estou falando para homens e para mulheres que vão marcar a sua história, marcar a sua geração, né? Assim como Davi, segundo o homem, segundo o coração de Deus, marcou a sua história e a sua geração. O texto que nós lemos agora há pouco, dentre os muitos inimigos que Davi venceu, o texto destaca 3 inimigos: o leão, o urso e o Golias. E eu quero fazer nesta manhã, quero trazer um destaque a esses 3 inimigos de Davi, que ele teve que vencer em sua vida e que todos nós, como cristãos, também precisamos vencer em nossa jornada cristã, não é? Porque cada um desses 3 inimigos, o urso, o leão e Golias, que Davi enfrentou na nossa vida, cada um desses adversários, representa um tipo de batalha que todos os servos de Deus precisa vencer, precisa derrotar, precisa levar ao nocaute, né? E um desses inimigos que o texto coloca aqui, número 1, é o leão. E o leão na Bíblia Sagrada, amigos, irmãos e amigos ouvintes, em alguns momentos, é claro que não é em todos os textos, mas em alguns textos, o inimigo das nossas almas, o leão representa o diabo, tá certo? Como vemos no versículo 34 que lemos: quando apareceu um leão. E esse leão, esse adversário, amados irmãos e amadas irmãs, ele sempre aparece em nosso caminho. O texto de 2 Pedro, capítulo 5, versículo 8, vai dizer que nós sejamos sóbrios e vigiemos. O diabo, o inimigo de vocês, o teu inimigo e meu inimigo, anda ao nosso redor como leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. É o texto aqui colocando esse inimigo, esse nosso arqui-inimigo, adversário, que é o diabo, representado na pessoa de um leão. Ainda também o texto do Salmo 91, verso 13, vai dizer: você pisará o leão, a cobra, e pisará o leão forte e a serpente. Ainda em João 10:10, diz que a missão do diabo é roubar, matar e destruir. E eu continuo ainda elencando a força desse adversário seu e meu, que é o adversário. Ele vai dizer ainda em Apocalipse 20:10, diz que ele é sedutor das nações. Mas ei, se acalme, não se preocupe, não se atemorize. É verdade que tudo isso a Bíblia atribui ao diabo, a Bíblia mostra o seu poderio, mostra a sua força, mas na verdade Jesus já o derrotou na cruz do Calvário. Jesus já o venceu. Ele foi nocauteado por Cristo, quando Cristo
entregou sua vida no Calvário e disse: Pai, está consumado. Na minha mão entrego, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então, é interessante que a Bíblia, irmão, ela mostra o diabo, ela mostra os ardis dele, ela mostra que ele tem a influência dele, mas também a Bíblia mostra que maior é Deus e que Cristo já derrotou na cruz do Calvário, tá certo? Que Cristo já venceu ele ali, Cristo já deu a vitória, já deu o brado, né? E Paulo registra sabiamente isso em Romanos, dizendo que em Cristo Jesus, o nosso Senhor, nós somos o mais que vencedores, porque Cristo no Calvário deu a vitória a mim e deu a vitória a você, tá? Mas é interessante registrar isso, que enquanto aqui estivermos nesta terra, nós precisamos lutar contra as hostes de Satanás, lutar contra as hostes do inimigo. E Davi aqui, meus queridos irmãos, o leão aqui, este leão que se apresenta para Davi, ele se apresenta ainda hoje para nós, personificado na pessoa de Satanás, porque o diabo ele está sempre rugindo, está sempre rugindo, tentando nos amedrontar, tentando colocar medo em mim, colocar medo em você, colocar medo na igreja, mas a igreja não recua. A igreja sempre avança, a igreja sempre é vitoriosa. Não é à toa que desde a história primitiva, desde a história da igreja na terra, lá no Éden, quando nasce a igreja nasceu lá no Éden, no jardim do Éden, na formação de Adão e Eva, foi a primeira igreja que o Senhor criara ali. Desde lá para cá, ele tenta amedrontar a igreja, ele tenta afrontar a igreja, ele tenta colocar medo na igreja, mas sempre ele é derrotado. Sempre é e sempre será. Então, não sei nessa manhã, meu amigo ouvinte, minha amiga ouvinte, qual é o leão que está te afrontando? Qual é o leão que está te metendo medo? Qual é o leão que está fazendo com que você se atemorize? Ei, não baixe a cabeça, não se atemorize. O leão da tribo de Judá, ele está contigo e já te deu a vitória. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, tá certo? E ele, amado, está sempre trabalhando para minar nossa fé. E uma das bases, uma das armas que o inimigo tem para tentar minar nossa fé é sempre colocando dúvidas. Deus não está contigo, Deus te desamparou, tu está sozinho, ninguém gosta de ti, tu vai perder isso aí porque eu sou mais forte, né? Então sempre o inimigo coloca dúvida no momento que você passa por dificuldade, ele traz essa dúvida, ele traz essas acusações, mas não se preocupe não, porque você já é um vencedor. Se você está me ouvindo nesta manhã, se você está ouvindo essa programação nesta manhã, é porque com certeza você venceu as lutas que foram colocadas diante da sua presença e as lutas que foram colocadas diante de você, e você sozinho não foi a mão potente do Deus poderoso, foi a mão potente do Deus eterno que venceu, que deu a vitória a você. Pastor, e como eu devo vencer? Apocalipse nos traz essa regra, né? Traz a marca, ou nos traz a indicação de que devemos vencer. Apocalipse 12:11 diz: e eles os venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida, né? Mas pelo sangue, pela palavra, pelo poder da cruz. Esta é a marca que nós, como cristãos, devemos carregar e devemos vencer todas as artimanhas que o inimigo coloca diante de nós. E aí eu quero apresentar nessa alegoria desse texto que nós lemos de Davi, né? O segundo urso que se apresenta, e o segundo urso aqui, amado irmão, ele representa a nossa carne, representa o nosso eu, representa a nossa luta interna, aquela luta travada que eu e você temos todo santo dia com o nosso ego, com o nosso eu, com a nossa carne, com a velha natureza, que apesar de estar crucificada, mas ela a qualquer momento quer ressuscitar, ela a qualquer momento quer tomar conta de nós. Então o urso aqui representa, como nós lemos aqui no verso 34, quando veio um urso e levou uma ovelha do rebanho, tá? Ainda em Romanos, capítulo 8, versículo 8, vai dizer: está escrito que não devemos temermos o inimigo. Não devemos, mas sim
buscar força para que possamos agradar a Deus e assim a carne ser dominada pelo poder de Deus. Porque a carne, amado irmão, assim como o urso, ela é impossível, ela é indominável, ela é cruel, tá certo? Mas Gálatas 5, Paulo nos ensina direitinho como a carne se alimenta e como nós possamos vencer, né? Ora, as obras da carne são o quê? As obras da carne são manifestas na imoralidade sexual, na impureza, na libertinagem, na idolatria, na feitiçaria, no ódio, na discórdia, no ciúme, na ira, no egoísmo, nas dissensões, nas facções, na inveja, na embriaguez, na orgias e coisas semelhantes. E eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. E como vencer então, pastor Ribamar? Gálatas continua dando a receita, não é? Ainda Gálatas 5:16. Por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão o desejo da carne, tá? Ainda Romanos 8:6 vai dizer, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então, amado irmão, a maior luta do cristão começa dentro de si mesmo, começa consigo mesmo. E um cristão bem resolvido, um cristão que tem as suas lutas internas resolvidas, é um cristão feliz. E é por isso que Paulo traz para nós aqui essa receita de Gálatas, tá certo? Para que possamos sempre andar em espírito, tá certo? Para que possamos vencer as lutas. Lembre-se, Davi venceu o urso, né? Davi venceu o urso no secreto, cuidando das suas ovelhas, tá? Cuidando. E assim também nós venceremos a carne, tá? E isso exige oração, isso exige submissão, isso exige submissão ao Espírito. E trazendo aqui o terceiro batalha que nós, nesse texto, que é o Golias que representa, e Golias aqui, irmão, representa o mundo, representa o mundo com as suas lutas visíveis que estão diante de nós, né? Como está lá em 1 Samuel 17:45, e Davi disse ao filisteu, você vem contra mim com espada e com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, ou Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou, tá? Então, há lutas do mundo, as lutas visíveis, as lutas que tentam nos afrontar, tá certo? Nós devemos ir com ela e de encontro com elas, porque Deus é o maior e está conosco. Golias, ele simboliza as pressões do mundo, ele simboliza o desafio que todos nós enfrentamos todo santo dia. Ah, irmão, luta sem vitória sem luta não é vitória, é fake news, não é? Porque as lutas virão e para que você possa ser um vitorioso, muita gente quer ser vitorioso, muita gente quer a vitória, mas muitas vezes esquece desse pequeno detalhe, que sem luta não há vitória. Se você, meu irmão, porventura está tendo vitória sem luta, isso é fraude. Isso é fake news, que é a palavra do momento, né? Isso é falsidade, porque as lutas, elas nos fortificam. As lutas, elas aperfeiçoam o nosso caráter, nos aperfeiçoam como seres humanos. E enquanto aqui estivermos, pode ter certeza que vamos estar lutando, sabe? E essas batalhas, muitas vezes, as batalhas públicas que nós enfrentamos, elas vêm de várias formas, né? As batalhas visíveis que estão no mundo, porque nós estamos no mundo, e estamos sujeitos às leis natural do mundo, que todo ser humano está. E essas batalhas públicas, elas são representadas por enfermidades, muitas vezes, que vêm a você, que vêm a mim, são representadas por crises, né? São representadas por oposições, por injustiças e por decepções. Mas o importante é que você deve ter em mente que assim como Davi venceu Golias com a força física, venceu Golias com a força da fé no nome do Senhor, você também vence, eu também venço. E o apóstolo Paulo nos ensinou claramente no 1 Coríntios, capítulo 15:57, quando ele diz, mas a graça de Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, olhe para Golias o gigante e diga para ele, você cairá, né?
Olhe para Jesus, o grande gigante da nossa fé, que nos garante a vitória. Louvado seja Deus, porque 1 João 4, 5 e 4 vai dizer: está escrito, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então finalizo aqui trazendo a conclusão do texto bíblico que nós lemos, dizendo para você que Davi venceu o urso, a carne, Davi venceu o leão, o diabo, Davi venceu Golias, o mundo, tá? E cada batalha é uma preparação para um propósito maior de Deus na nossa vida. Vou repetir para você anotar: cada batalha é uma preparação para um propósito maior de Deus na nossa vida. Na nossa vida não vai ser diferente, mas eu e você precisamos lutar. Creio que Deus levantará e levanta cristão como Davi. Levanta cristão como você que está me ouvindo. Levanta cristão como eu que está me ouvindo, que estou aqui falando, que nós não fujamos da luta, não, de maneira nenhuma, mas confiamos nele. Nele quem, pastor? Em Deus, que ele nos dá toda a proteção e nos dar a vitória. Louvado seja Deus. Acredite, Deus te dará força para você vencer o mundo e o maligno com suas concupiscências. Quero orar por você nesta manhã, pedindo a força de Deus para a sua vida, meu amado irmão e minha amada irmã. Momento da oração. Convidando o exército de oração. Orai sem cessar. Momento da oração. Bendito Deus, eterno Pai, obrigado por esta palavra, os inimigos da nossa jornada cristã, que todos nós temos ele na vida. Pai, esse meu irmão que me acompanhou agora, talvez esteja enfrentando um desses inimigos, um desses 3 inimigos que aqui eu apresentei. Senhor, dê força a ele para que possa vencer essas lutas. Assim como dê força a mim também, Pai, que enfrento todo dia essas batalhas aqui mencionadas. Mas assim como o Senhor deu vitória a Davi, que o Senhor dê vitória a cada um de nós sobre cada luta dessa aqui, representada e personificada nesses adversários que enfrentaram, que desafiaram Davi, mas que foram derrotados pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus. Amém.